Graças a paz, irmãos. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por mais um dia na tua casa, por mais uma campanha, amém? A qual nós vamos iniciar. Que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Eu creio que é algo muito importante da gente refletir, né? Quando a pastora comentou da gente colocar uma campanha e falou sobre o jejum e sobre o tema que seria do mês de junho, que foi ministrado na campanha, eu falei para ela, pastora, dá para falar bastante coisa sobre isso aí. Tanto que eu nem quero falar muito hoje, porque ainda tem mais 4 terças, amém? Fora essas. Eu não quero falar muita coisa aqui, porque eu creio que Deus vai usar poderosamente a vida dos demais. Mas, abra suas Bíblias, livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que a irmã Sinara já leu, mas nós vamos ler de novo. Amém? A palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 4, verso 23. O tema da nossa campanha é guardai os vossos corações. Amém? Então, que nessas semanas nós possamos meditar nisso, pensar nisso. Eu já queria até te fazer um convite. Irmãos, o livro de Provérbios é um livro, como o topo da Bíblia, muito abençoado, amém? Onde hoje é dia 1º, se você começar a ler hoje, se você ainda lê hoje ainda, quando você chegar na tua casa, até o dia 1º do mês que vem você termina ele, e você vai ter aqui muita coisa para a tua vida, para o teu dia a dia, para o teu casamento, para os teus filhos, para as tuas finanças, amém? Então fica aí a dica, fica aí o convite para a gente aproveitar. Amém? Que nós vamos falar a respeito de um versículo desse livro. Fica aí um desafio aí para nós lermos esse livro durante esse mês. Amém? E a palavra do Senhor no versículo 23 do capítulo 4 diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Eu não sei se vocês leram já esse versículo, já meditaram nele. Eu não sei se hoje você se interessou de ir lá e dar uma lida e já vim pensando nele. Mas, irmãos, você já pensou, né, de algo que daquilo ali depende toda a sua vida? Será que a gente já parou para refletir, né, que tem algo que eu tenho que fazer? Porque a Bíblia diz que disso depende toda a minha vida. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou ser, tudo que Deus vai fazer através da minha vida, na minha vida, o porvir, o futuro, não só nessa terra, mas na eternidade, tudo depende disso. Toda a minha vida, a palavra está dizendo que depende da gente guardar o nosso coração. Irmão, isso aqui é forte. Isso aqui é tremendo, amém? Porque no dia a dia, muitas das vezes, até eu falei, não sei se foi no devocional, ou se foi aqui outro dia, que tem muita coisa em nós que a gente acha que é por causa da nossa personalidade, que a gente acha que é porque Deus fez a gente assim, e não é, irmãos. Tem muita coisa, hoje em dia, principalmente com a internet, que nós somos influenciados, muitas das vezes até involuntariamente, porque a gente às vezes não vigia, né, naquilo que a gente consome, naquilo que a gente vê, nas conversas que nós temos, e isso muitas vezes tem contaminado o nosso coração, tem alterado a nossa personalidade, a nossa maneira de pensar e de agir, e a gente acha, não, Deus que me fez assim, se Ele quiser Ele vai mudar, se o Espírito Santo quiser Ele vai me mudar, e muitas das vezes é porque nós estamos sendo mal influenciados, irmãos. Então pensa nisso, que guardar o seu coração é importante para a tua vida, é importante para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, para aquilo que Deus vai fazer, e importante para a tua eternidade. Amém? Guardar o coração tem a ver com sentimentos, com sentidos, com aquilo que nós vemos, ouvimos, com o tipo de sentimento que essas influências geram em nós. Então, guardar o coração tem a ver com a nossa vida, com tudo aquilo que a gente faz, né? Como eu escrevi aqui, com sentimentos, com sentido, e o que isso gera? O que essas influências geram em nós? Aquilo que nós escutamos, aquilo que nós assistimos, as conversas, as amizades, né?
Que tipo de influência isso tem tido nas nossas vidas? Né? O que tem mudado na nossa personalidade, ou, como eu disse, na nossa maneira de pensar e de agir? E eu queria que você pensasse nisso. Poxa, minhas amizades, o que elas têm influenciado na minha vida? No que elas têm colaborado ou no que elas não têm colaborado para a minha vida com Deus, para a minha vida espiritual, para a minha família, para o meu ministério, né? No meu trabalho, os relacionamentos que eu tenho, o tipo de pessoa que eu me relaciono, o tipo de coisa que eu vejo na internet, de coisa que eu ouço, que eu assisto. O que essas coisas têm feito em mim? Que tipo de sentimento, que tipo de atitude essas coisas têm gerado em mim? Porque isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque a gente não pode, primeiro, a gente tem que perceber que os valores até mundanos, eles pioram a cada dia. Né? Então aquilo que para o mundo, que já não era bom, que já era pecado, mas que para o mundo, vamos falar 5, 10 anos, era inadmissível, hoje já está normal. Então a gente vê que até o padrão lá fora está piorando cada dia mais. E, irmãos, a palavra diz que o mundo ele jaz no maligno. E a gente não pode viver numa bolha, não tem como. Né? A gente fala, não, agora, pastora, vamos comprar um sítio bem grandão, vamos ver quantos membros que a gente tem, quem é membro quem não é, a gente fechou por aqui e vamos morar todo mundo lá. Lá a gente vai plantar, a gente vai colher e a gente vai viver lá para a gente não se contaminar. Para a gente só ouvir louvor, para a gente só assistir coisa que tem a ver com a Bíblia, para a gente só se relacionar com os irmãos, porque aí a gente fica quietinho lá, e aí a gente vai se preparar para morar no céu. A gente não tem como fazer isso, irmãos. Mas a gente precisa ter um filtro, amém? Nós precisamos, viver no mundo sem se contaminar, mas nós precisamos ter um filtro, que é a palavra do Senhor, que é a presença de Deus. Irmãos, muitas coisas, não são pecado. A Bíblia vai dizer isso, mas não convém, não edifica. A gente precisa ter esse filtro. Como eu falei, não dá para ficar numa bolha. Tem amizades tem amigos que eles não são cristãos, mas que eles agregam alguma coisa na sua vida. E ali você faz um filtro, e o que é bom para você, o que não fere a palavra, o que vai te ajudar como pessoa, como ser humano, até como cristão, você aproveita. Aquilo que não aproveita, você tira fora. Tem amigo que não acrescenta em nada, que na verdade não é amigo, que não tem nada para te oferecer, que tem uma vida totalmente fora da palavra, que não respeita a família, não respeita a Deus, não respeita a palavra. E nós vivemos nesse mundo, mas nós precisamos ter esse filtro, nós precisamos fazer, essas avaliações no nosso dia a dia, nas nossas convivências, porque, como eu falei, não dá para a gente viver numa bolha. E nós temos, como eu disse, a palavra de Deus, o Espírito Santo, para falar, olha, irmã Adriana, está vendo aquele seu amigo ali, ele falou isso, sua amiga? Tem coisa ali que dá para aproveitar, mas olha, isso aqui não pode passar no filtro. Isso aqui não pode mexer com os seus sentimentos. Isso aqui não pode mudar o seu pensamento, as suas atitudes. Irmãos, e isso acontece. Se a gente não vigiar, se a gente não tiver esse filtro, muitas das vezes você olha para a pessoa e ela está começando a aparecer cada dia mais como o mundo. Falar, agir, pensar como o mundo. Porque muitas vezes nós esquecemos desse filtro e nós precisamos. Por quê? Porque o nosso coração, como nós lemos, a guarda do nosso coração, guardar o nosso coração, vai depender a nossa vida toda disso, desse filtro que você vai fazer, dessas ponderações, dessas comparações daquilo que é bom, daquilo que não é, vai depender toda a nossa vida. E eu estava lá em casa pensando, eu não sei quem aqui tem filtro, eu tenho filtro de barro. Aquele filtrinho bom e velho de barro, baratinho, e que dizem que é a melhor água que tem estudos aí que falam que é a melhor água que tem. E é difícil, às vezes é demorado, você tem que sempre manter ele cheinho, porque se você deixar secar, demora para filtrar aquela água. Mas é uma água muito boa, o resultado é muito bom, é saudável. E, irmãos, a nossa vida ela precisa ter um filtro parecido com esse filtro. Toda impureza tem que ficar, toda impureza tem que ser deixada de lado. Por quê? Vamos pensar, se eu tirar aquele filtro,
Eu vou ter água em abundância, vou ter água na hora que eu quiser, na quantidade que eu quiser. Mas aquela água pode estar contaminada. Verdade. Se a gente não tiver um filtro na nossa vida, talvez você estaria até melhor de vida. Se você acompanhar essas ideias de alguns amigos, de algumas pessoas, se você vivesse como o mundo vive, se você agisse como o mundo vive, talvez você estava até com uma vida melhor. Talvez até você estava com uma vida diferente. Por quê? Porque as pessoas não se respeitam, elas trapaceiam, elas mentem, elas agem com má fé. E nessa, muitas das pessoas se dão bem. E às vezes, poxa vida, a gente fica reparando e a gente até peca nisso. Poxa, mas fulano está bem de vida, né? E eu sou tão bonzinho. Mas é porque a gente tem um filtro. Mas o resultado disso, irmãos, é bom. O resultado desse filtro é para a vida eterna. Amém. A água que a gente bebe desse filtro nos traz vida e vida abundância e vida para a eternidade. Não adianta eu ter uma fonte maravilhosa que me dê o que eu quero e me sacie todas as minhas vontades, mas o fim ser desastroso, o fim ser um inferno, o fim seja eu ser envergonhado, eu ser preso, eu perder a minha família, eu perder respeito da minha família, dos meus pais, dos meus filhos, porque é isso que muitas vezes acontece com o mundo, é isso que o diabo faz com as pessoas, dá as coisas muito fácil, entrega as coisas muito de mão beijada, para depois envergonhar, para depois entristecer, para depois trazer mágoa, destruir famílias, sabe? Depois a pessoa que tinha tudo, já de uma hora para outra não tem nada, porque não tem filtro. Aparentemente é muito bom, se eu tirar o filtro lá do meu filtrinho, deixar só pôr água em cima e cair embaixo. Mas e a qualidade da água? Meu Deus. Você pode tirar o filtro da palavra de Deus da sua vida, da presença de Deus na sua vida. Talvez você vai falar, nossa, agora a melhor coisa é outra vida. Mas e o resultado disso, irmãos? Meu Deus. E aquele filtro ele precisa de manutenção. E na nossa vida não é diferente. A nossa vida espiritual precisa de manutenção. Ao contrário daquele filtro que fica lá dias e meses, a nossa vida precisa ser mantida no Senhor todos os dias. Todos os dias você precisa de palavra. Todo dia você precisa de presença de Deus. Você precisa buscar o Senhor para você manter esse filtro, sabe? É bom, esse filtro saudável, para que seu coração receba sempre coisas boas, coisas úteis para você, para o reino de Deus, para a tua vida espiritual. E as coisas, irmãos, que tem que acontecer, elas vão acontecer no tempo de Deus. Verdade. A gente pode adiantar sem filtro, mas como eu falei, o resultado pode ser fatal, pode ser desastroso, pode ser vergonhoso. Talvez aquilo que vai acontecer com algumas pessoas que não têm esse filtro, talvez não vai ter como mais voltar atrás. Nós não tínhamos filtro, mas nós tivemos uma oportunidade. Um dia Jesus nos convenceu que nós precisávamos desse filtro. Um dia Jesus nos convenceu que era necessário a gente colocar esse limite nas nossas vidas. E nós estamos aqui. Mas no nosso dia a dia, muitas das vezes, se a gente não tiver essa manutenção, se a gente não manter a nossa vida de oração, a nossa vida de buscar ao Senhor, esse filtro ele vai perdendo a sua capacidade de filtrar. E muitas coisas vão entrando nas nossas vidas. Sabe, e muitas vezes o pecadinho que você acha que não tem nada a ver, ou que quando o Espírito Santo quiser, ele vai tirar da tua vida, vai levar você à destruição, vai destruir a tua vida, vai destruir o teu lar, vai destruir o teu casamento. E o problema é que nós não enxergamos muitas das vezes que a contaminação está em nós. Porque quando você se deixa contaminar, quando o seu filtro está vencido, está furado, quem se contamina é você. E a gente não se dá conta disso. A gente põe a culpa nas pessoas, a gente põe a culpa nas situações. Não, eu peco por isso, eu tenho esse vício por aquilo. Eu bebo de vez em quando, escondido, porque as coisas estão difíceis, então o Senhor sabe. Eu fumo um cigarro lá escondido, mas é só aquele, mas é porque me ajuda, mas Deus um dia Ele vai tirar essa vontade de mim, se você não filtrar, se você não tiver vontade de fazer. Eu traí, eu consumo pornografia por culpa da minha esposa. Não é. É o seu filtro que está estragado, a contaminação está dentro de você. E nós sempre terceirizamos a responsabilidade. Não é o seu esposo, não é a sua esposa que vai falar, filho, vem aqui, tem que trocar o seu filtro. Vamos ler a Bíblia.
vamos orar, ele pode te incentivar. Mas se você não quiser, ninguém vai fazer isso por você. Irmãos, aqui, nós que estamos aqui, somos bem grandinhos na caminhada com o Senhor e nós sabemos das nossas responsabilidades. Nós sabemos que morar no céu é responsabilidade minha e sua. A vida espiritual é responsabilidade pessoal. Amém? Então vamos cuidar, irmãos. Eu estava orando ontem aqui, eu estava falando, Senhor, o Brasil é um lugar tão abençoado. A gente tem tanta liberdade aqui. A gente está aqui, ninguém incomodou, ninguém te parou na rua, te questionou porque você vinha com sua Bíblia lá debaixo do seu braço. A gente orou aqui ontem, ninguém veio aqui ameaçar a gente, pedir para a gente parar, sabe? E a gente negligencia, irmãos. A gente deixa para depois porque a gente acha que a gente vai ter tempo. Amém? Mas precisamos manter o nosso filtro intacto, limpo, filtrando bem as coisas que vão contaminar o nosso coração. Amém? Irmão, mas o que pode alcançar o meu coração? Que tipo de contaminação que pode alcançar o nosso coração? Irmão, todo tipo de pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Se a gente pecou, a gente tem que pedir perdão para o Senhor, e se a gente não pedir perdão, não se consertar, a gente vai ter um problema grave quando Jesus voltar, independente do tipo de pecado. Mas o problema é que quando começa a passar os pecadinhos que a gente tem por pequenos, a gente vai empurrando para a barriga. E isso vai detonando aí o seu filtro e cada dia vai passando pecados maiores. Mentira, cobiça, ganância, inveja. Esses sentimentos são pecado, irmãos. E às vezes a gente acha que porque são sentimentos, porque não tem nada palpável, porque você não fez uma atitude que também é um pecado, seja qual ela for, a gente acha que está tudo bem e a gente vai guardando aquilo ali no nosso coração. Mas se a gente tem esse tipo de sentimento, se a gente faz esse tipo de coisa, se a gente mente, se a gente cobiça, né, se a gente é ganancioso, se a gente é invejoso, o nosso filtro já está com problema. Verdade. E aí isso começa a minar e acaba descendo para o nosso coração e contaminando todo o corpo. E através desses sentimentos, através desses pensamentos, vai entrando traição, vai entrando vícios, né? A gente vai começando a não ter filtros nos relacionamentos, no relacionamento profissional. Às vezes a gente não é honesto naquilo que a gente faz, a gente não tem palavra naquilo que a gente combina com as pessoas, nas nossas finanças. Meu Deus. Irmão, quando a gente perde o filtro, a nossa vida começa a bagunçar. Só que se a gente não vigiar e não falar, não, está errado, isso começa a virar uma rotina. E daqui a pouco você está achando que é normal. E não é normal. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Nós somos um povo diferente, separado. Embora o padrão lá fora piora a cada dia, o nosso padrão não pode mudar. Verdade. Porque aí parece que assim, não, lá piorou tanto que esse meu pecadinho não tem nada a ver, Deus vai deixar passar. Não vai deixar passar. O padrão lá fora vai mudar, vai piorar, vai estar cada dia pior. Mas o padrão aqui dentro continua sendo o padrão de lá, de quando tudo foi criado e de quando as coisas vieram acontecendo, de quando Jesus morreu na cruz. Esse padrão não vai mudar, irmãos. Isso que a gente precisa entender. Só que ao nosso redor, a podridão, ela vai piorando. E é por isso que a gente precisa ter o filtro, para guardar o nosso coração, para guardar toda a nossa vida. É aquela historinha da laranja podre. Uma laranja podre dentro lá da sua fruteira, dentro de um caixote, ela vai apodrecer todinho. Mas eu entendo, se a gente parar para pensar da nossa vida, que o crente não é assim. O crente não pode ser assim, porque senão a gente vai usar de desculpa. Pastora, lá no meu serviço todo mundo engana um outro, todo mundo rouba o patrão, e aí eu acabei me contaminando. Não, a gente é diferente. A gente é uma laranja diferente. A gente é uma laranja que tem um tratamento diferente, que foi cultivada diferente. Você pode pôr ela na fruteira estragada, você pode pôr onde for, que ela vai ficar lá. Amém. Linda, saborosa, dando mais frutos. Esses somos nós. Né? Porque quando a gente fala de fruta podre, dá a impressão que não, está tudo bem. Porque, como eu falei, o mundo está tão ruim que o pecadinho meu não vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Porque o padrão de Deus não mudou. O padrão de santidade de Deus
não mudou. Aleluia. Irmãos? Aleluia a Deus. E aí, para a gente poder enxergar o perigo da gente não ter filtro, tem alguns exemplos na Bíblia de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que em nenhum momento, nenhuma circunstância ou nas suas vidas falharam porque perderam esse filtro, e a gente vê o tamanho do estrago. A Bíblia vai falar de Davi, que Davi um dia estava ali ocioso, que estava ali com o seu filtro estragado, e viu uma mulher que não era sua e cobiçou aquela mulher, e você conhece a história, irmãos. Davi, ele adulterou com aquela mulher, e a vida dele só foi virando uma bola de neve de problemas e pecados, por causa de um pecado que talvez Davi falou naquela hora, que não tinha nada a ver. E assim na nossa vida, é um pecadinho que você fala, não tem nada a ver. Amanhã eu peço perdão e não faço mais. Amanhã o Espírito Santo me ajuda e me convence, e eu me levanto e sigo. Não, precisa ter um filtro. Você precisa, e eu preciso ter a consciência antes de acontecer, antes de o nosso coração ser contaminado, porque quando o nosso coração é contaminado, as atitudes vêm. O pecado, ele é externado. Davi tinha que ter olhado e falado, aqui não é lugar para mim. Tem um filtro na minha vida que está me dizendo que eu não tenho que estar aqui, eu vou para a guerra, eu vou com os meus irmãos lá lutar, ou eu vou procurar meu filho, vou brincar com ele, com a minha família, eu vou fazer outra coisa porque isso aqui está errado. Mas naquele momento faltou esse filtro, e o coração de Davi foi contaminado, e a sua vida foi manchada por aquele momento que talvez parecia simples. Salomão, irmãos, Salomão, um homem abençoado, um reino abençoado, um homem sábio, né? Mas o que aconteceu com Salomão? Começou a ter dinheiro, começou a ter muitas mulheres e começou a ser influenciado. E é isso que muitas vezes acontece com a gente. Mas fulano é tão legal. E aí a gente vai achando que as pessoas são legais, e aí a gente não fala não, e aí às vezes a gente não se afasta, porque a gente quer manter aquela amizade, a gente quer manter aquele contato. E Salomão foi, influenciado pelas suas mulheres, ali concubinas, e começou ali a levantar altares para outros deuses, começou ali a experimentar de prazeres que ele não deveria experimentar. Por quê? Porque o filtro começou a saturar e Salomão não percebeu, e quando ele viu, ele estava se envolvendo com coisas que ele não tinha que se envolver. Um homem que tinha sabedoria. Um homem que a Bíblia fala que Deus falou, olha, eu vou te dar não só sabedoria, mas eu vou te abençoar a tua vida, e teve um reino próspero, um reino sem guerra, sem contendas, mas que se deixou levar, se deixou se influenciar, porque provavelmente esqueceu do filtro, contaminou o coração e acabou contaminando a vida dele. Sansão, irmãos, hoje eu estava, quando eu estava escrevendo, eu já estava, eu vou lendo e vou colocando algumas coisas no coração e pensando e vendo algumas situações assim no meu dia, e depois eu vou escrever. E eu fiquei pensando, Senhor, todos esses homens aqui, todo homem, que se deixou, algo para nós homens. Amém? Vigiar nos nossos relacionamentos, naquilo que nós fazemos, naquilo onde nós vamos, com quem nós conversamos, o que nós fazemos, o que nós vemos na TV, o que nós vemos no nosso celular. Amém? Porque esses homens foram ludibriados, vamos dizer assim, por mulheres que não eram suas mulheres, que não eram do círculo que eles deveriam estar. Então fica aí um alerta para nós. Amém? Amém. E Sansão, mesma coisa, separado, consagrado, não podia chegar perto de cadáver, não podia comer determinadas coisas, não podia cortar o seu cabelo. Só que aí a Bíblia vai dizer que começou a se engraçar, começou a conhecer coisas que talvez não conhecia e não filtrou. E contaminou o coração. E a Bíblia vai dizer que Dalila seduziu Sansão, o enganou, cortou o seu cabelo, e você conhece a história, irmãos. E todas essas histórias, o fim ou desenrolar, muito trágico, de tragédia, de vergonha, de desonra, não só para esses homens, mas para o nome do Senhor. Sabe, hoje para o povo de Deus, quando você faz algo, quando eu faço algo, não é só o nosso nome.
É o nome do Senhor. Verdade. É o nome muitas vezes da igreja do Senhor, não da igreja evangélica Sião, mas da igreja do Senhor. Esse dia até debati com uma pessoa, falei, nossa, é engraçado, vocês pegam uma situação e aquilo ali é a igreja de Deus. Vocês não buscam exemplos bons, vocês não entram aí nos bairros, né, nas igrejas pequenas que estão trabalhando, que estão indo tentar matar a fome das pessoas, que estão indo tentar ajudar, porque eu vou falar para você, falei para a pessoa, nós somos a maioria. Aqueles que se preocupam, aqueles que querem honrar o nome do Senhor, nós somos a maioria. Amém. O problema é que muitas das vezes os holofotes não estão em cima da gente, Verdade. estão em cima daquele que faz errado. Meu Deus. Então, irmãos, é muito sério isso. Nós carregamos, amém, o nome de Deus, o nome da igreja do Senhor. Aleluia. E não só por isso, irmãos, principalmente pela sua salvação, pela minha salvação. Amém? Outro exemplo, Ananias e Safira, ganância. Amém? A ganância contaminou o coração daqueles dois. E eles foram achando que estavam fazendo bem. Porque eles falaram, opa, todo mundo está ofertando, vamos ofertar também. Mas só que aí eu acho que eles olharam que eles falaram, poxa, mas nosso terreno vale X, dá para... Se a gente tirar um pouco, a gente vai ajudar do mesmo jeito. Irmãos, a ganância também contamina o coração. É como eu disse, são sentimentos que a gente acha que não é pecado e que às vezes estão na nossa vida, amém? Contaminando sim o nosso coração e nos fazendo a cometer pecados que externam aquilo que está no nosso coração e na nossa mente. E a Bíblia vai dizer que aqueles dois foram ali vender, você conhece a história, e perderam suas vidas, foram fulminados ali. E talvez você fale, mas isso, né, irmãos, foi lá. Talvez eu e você, a gente não vai cair duro aqui, mas o espiritual e a nossa vida com Deus, que às vezes por causa de um sentimento pecaminoso, está cada dia mais morta, cada dia mais distante do Senhor. Por isso é necessário, irmãos, a gente guardar o nosso coração, como esse provérbio fala. Glória a Deus. Guardar o nosso coração, porque disso vai depender toda a nossa vida. E aí, como eu faço isso, irmão? Como eu guardo o meu coração? Você já percebeu durante a mensagem? Amém? É orando, irmão. É lendo a Bíblia. E não só isso, é aplicando isso na nossa vida. Aleluia. É realmente usando a palavra do Senhor como um filtro. Amém. É realmente usando a presença de Deus na tua vida como um filtro. Porque, irmão, até o descrente, ele sabe o que é certo e o que é errado. O cara, quando ele rouba, quando ele mata, quando ele faz alguma coisa dentro dele, fala para ele que ele está errado, mas ele resolve cometer aquilo ali. Irmãos, imagina nós que temos o Espírito Santo de Deus, que temos a palavra do Senhor, então é necessário, amém? Oração e palavra. Amém. E outra coisa que nós precisamos para guardar o nosso coração, de vigiar, convívio e ambientes. Verdade. Amém? Amém. Na minha visão, ainda vai vir 4 pessoas aqui, né, ministrar, e eu creio que Deus vai falar ainda poderosamente, mas essas 4 coisas fazem a gente guardar o nosso coração. Verdade. Fazem ter um filtro, que é a oração, a palavra, o convívio e os ambientes que nós frequentamos. Não dá para ficar numa bolha, mas dá para filtrar algumas coisas. Amém. Dá para a gente rever alguns convívios, alguns ambientes que nós frequentamos, sabe? Porque isso vai depender da nossa vida espiritual, isso vai depender da nossa caminhada com o Senhor. Então não dá para ficar sem orar, não dá para ficar sem ler a palavra e vigiar no nosso convívio, irmão. Como eu falei, tem pessoas que são muito boas, amém? Independente de estar na igreja ou não. Mas tem pessoas que não dá para conviver, não dá para ser igual, não dá para imitar, não dá para a gente ter um senso assim, de injustiça e querer fazer porque acha que está sendo injusto com você, então pelo fato de você estar vendo a pessoa fazer algo errado, você vai agir também de forma errada para justificar o erro daquela pessoa. Não dá, irmãos. Então nós precisamos ter esse filtro, amém? E a própria palavra do Senhor, a própria oração vai fazer com que você tenha uma vigilância no convívio e nos ambientes que você frequenta, nos ambientes que eu frequento. Sabe, eu sou prova assim, porque
eu conheço muita gente e eu faço uma amizade muito fácil. E eu tenho amigos que são crentes e que não parecem. E eu não estou falando daqui, irmão, estou falando da minha vida. Eu tenho um amigo para tudo aquele lugar que você imaginar. E eu tenho amigos que são cristãos ou que se dizem cristãos que não parecem. E eu fico chocado assim, irmão, de um jeito da pessoa estar lá e aí no status dela no domingo está o louvor, está aquela filmagem, mas no outro dia tem um copo de cerveja. Meu, eu sinceramente, irmãos, eu não sei se vocês conseguem entender isso, eu não consigo entender. Eu não consigo, eu tenho vergonha pela pessoa, porque eu não teria coragem de te encontrar na rua e te dar paz se você me pegar numa situação que eu sei que a Bíblia condena. Provavelmente, eu creio que isso não vai acontecer, Deus nunca vai permitir, e eu oro e tenho um filtro para que isso não aconteça, mas se isso um dia acontecer, provavelmente você vai me ver aí se escondendo de você, não querendo contato, não querer falar com você, porque eu não consigo entender esse tipo de atitude. Como eu tenho amigo que não é crente e que tem valores assim, sabe? Família, você vê como a pessoa trata a família, a prioridade que dá para a família, a honestidade nas coisas que faz, no trabalho. Então, não é só ser crente ou frequentar a igreja ou não frequentar a igreja, mas são as atitudes da pessoa, são a maneira que a pessoa vive. Então, tem pessoas que não são crentes, mas que vão agregar alguma coisa na tua vida. E você vai ter um filtro, porque essa pessoa, como não crente, uma hora ela vai fazer algo sim que desagrada ao Senhor. Mas, às vezes, é uma amizade que você consegue ali, com um filtro da oração e da palavra, você consegue levar. E tem outras amizades que, infelizmente, você tem que cortar, você tem que se afastar, E os ambientes que nós frequentamos, nós temos que tomar cuidado. E aí, todo esse conjunto de coisas é o que vai filtrar ou não o nosso coração. O tempo que você tem de oração, de palavra, a dedicação que você tem nisso, e o ambiente que você frequenta, o ambiente que você vive, e as pessoas que você vive. No trabalho, por exemplo, como eu falei, não tem como muito você escolher com quem você convive, mas você pode ter um filtro de personalidade, do que é bom para você e do que não é bom para você. Na nossa vida lá fora, a gente já consegue filtrar melhor o tipo de relacionamento que a gente tem. É isso que eu queria falar hoje, abrir essa campanha com vocês. Amém? Para a gente guardar o nosso coração e orar e ler a Bíblia. Irmãos, hoje está tão fácil as coisas. Você pega seu celular, você pega um caderninho, você pega a sua Bíblia, você vai estudar lá e você tem um dicionário ali no Google, você consegue ver um estudo ali daquilo que você está vendo, se você não estiver entendendo, você consegue chamar um irmão no WhatsApp para falar com você. A gente tem tanta facilidade, irmãos, para se aprofundar na palavra de Deus, para ter uma vida legal com Deus, sabe? E ter esse filtro para que o nosso coração não seja contaminado. Esse dia eu estava até com saudade. Não vou falar bem no comecinho, quando eu estava na igreja, mas quando eu já estava fazendo algumas coisas, começando a dar aula, de vez em quando algum irmão me parava e falava: irmão, eu estou com dúvida aqui, eu estava assistindo isso aqui, ou eu estava lendo aqui, eu estava estudando. Irmão, que saudade disso, irmãos. Sabe, de pessoas com vontade de entender, de aprender. Nós precisamos disso, irmãos. Amém. E não que eu respondia todas as vezes, mas também para mim era bom, porque eu também sabia que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que buscar mais. E aí você percebe que o ambiente ajuda. Quando você está com pessoas que estão interessadas nas coisas de Deus, você se motiva, você se responsabiliza também pelo ambiente, para manter um ambiente com um grau elevado. Você fala: não, eu tenho que aprender, eu sou um pastor, sou o professor da escola dominical, sou um líder, e meu liderado está vindo me questionar, eu preciso aprender também, eu preciso estudar. E de repente o irmão fala: não, o irmão está ali, eu vou estudar também, eu vou conhecer também, e o nosso filtro vai melhorando. Amém. E a igreja do Senhor vai conseguindo caminhar. Então, irmãos, vamos guardar o nosso coração. Amém? Vamos guardar o nosso coração de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de tudo aquilo que nós sabemos que entristece o Espírito Santo, que nos esfria espiritualmente, porque a palavra vai dizer, repetindo aqui o versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende
toda a sua vida. Amém? Aleluia. Estou terminando, porque eu lembrei de uma coisa agora. Quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a receber coisas que a gente já ouviu lá atrás, promessas que a gente ouviu lá atrás, coisas que nós gostaríamos que tivesse acontecido lá atrás, mas que às vezes não aconteceu porque a gente não estava preparado, né? E às vezes é porque o nosso coração, alguma coisinha está passando ali que está meio que contaminando ele. Talvez ainda não é algo grande, não é um pecado, mas às vezes é alguma coisa que está, irmãos, impedindo de a gente receber aquilo que Deus tem para nós. Eu tô para contar um testemunho aqui, o negócio está difícil, mas eu vou contar. Amém. Mas eu vejo isso, amém? Eu vejo assim, quando eu olho para a minha vida assim, como se eu estivesse de fora, eu vejo essa maturidade. Então, agora eu entendo, Senhor, agora eu entendo que eu cheguei aqui nesse tempo, porque agora eu estou maduro para receber isso. Amém. Porque agora eu estou preparado para que isso aconteça na minha vida. Porque se fosse lá atrás, talvez não ia dar certo, irmãos. Sabe? E aí é por causa desse filtro. Amém. Quando a gente vai melhorando, a gente vai amadurecendo. Quando a gente vai amadurecendo, Deus pode entregar algumas coisas que Ele já prometeu para nós. Alguns sonhos que nós temos. E aí às vezes a gente não entende porque as coisas não acontecem. Mas que eu e você, né, possamos melhorar esse filtro todos os dias. Vamos orar. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou para esse testemunho que eu estou para contar, não é porque eu estou esperando Deus fazer, irmãos, é porque Deus já fez. Mas Deus tem que fazer agora na vida de outra pessoa para tudo se organizar para eu poder contar, porque dependo ainda de ajeitar algumas coisas no meu emprego para mim poder falar. Mas a bênção já está aí na mão, amém? Eu creio que daqui para o final do mês a gente vai poder conversar melhor sobre isso. E Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Conforme a gente busca, conforme a gente, como eu disse, amadurece, cresce, Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Deus, Ele guarda, Deus, Ele cumpre suas promessas. Olha tudo que está acontecendo lá fora, amém? E temos algumas perdas? Temos. Perdemos pessoas que nós não gostaríamos de ter perdido, entes queridos, amigos, perdemos. Mas Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas. Nós estamos vivendo exatamente, irmãos, debaixo da permissão de Deus. E se nós que estamos aqui, é porque Deus está guardando a gente ainda por algum motivo. Sabe? E mesmo em meio a essas tantas dificuldades, quantos aqui não foram abençoados? Quantos aqui não têm sido guardados pelo Senhor? Ou Deus abriu uma porta, ou Deus tem preparado a provisão. Amém? Vamos confiar no Senhor, buscar o Senhor e guardar o nosso coração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por essa campanha, Senhor, que se iniciou, Pai querido amado, no dia de hoje. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos auxilie, Senhor, nessa tarefa, Senhor, de guardarmos, Pai querido, no nosso coração, porque a tua palavra diz, Senhor, e disso depende toda a nossa vida, Pai querido amado. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, que o Santo Espírito, que a tua palavra, Senhor, seja, Senhor, o nosso filtro, o nosso norte, Pai querido amado, que nós não venhamos, Pai querido amado, nos formar, mas que nós não venhamos, Senhor, deixar de caminhar, Senhor, por pequenas coisas, mas que nós possamos, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nos autoavaliar, Senhor, chamar, Senhor, a responsabilidade, Senhor, para as nossas vidas,
Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a guardar o nosso coração, para que nós tenhamos, Senhor, uma vida saudável, uma vida espiritual, Senhor, saudável, Pai querido, amado. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai querido, amado, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, continue ministrando, Senhor, aos nossos corações, e nos orientando, e nos guiando, Pai querido, amado. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos também, Senhor, pelos enfermos, Pai querido, nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, que nos abre os céus, o Senhor envie, Senhor, a unção da cura, Senhor, não só nesse lugar, Pai querido, mas aonde, Senhor, o Teu Santo Espírito, Senhor, desejar, Senhor, visitar, Senhor, uma vida nos hospitais, nos leitos, nos lares, Pai querido, amado, vai movendo, Senhor, o sobrenatural na saúde, Pai querido, física e espiritual, vai tirando, Senhor, toda enfermidade, toda dor, Pai querido, vai tirando, Senhor, toda depressão, toda angústia, Pai querido, todo medo, Senhor, que esse tempo, Senhor, tem trago, Pai querido, amado. Ah, Senhor, em nome de Jesus, continua guardando, Pai querido, amado, as nossas vidas, no meio, Senhor, dessas incertezas, dessa pandemia, Senhor, e nós cremos, Senhor, que na hora certa, Pai, o Senhor dará um brado, Senhor, em relação, Senhor, a essa situação, mas enquanto isso, Senhor, que nós venhamos nos manter firmes, Senhor, na Tua presença, e confiando, Pai querido, amado, ah, Senhor, que o Senhor tem nos guardado e nos protegido, Senhor. Ah, Senhor, visita, Pai querido, amado, Senhor, minha mãe, meu pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, leva saúde, Senhor, leva vida, Senhor. Ah, Senhor, te agradeço também, Senhor, pela vida da Miriam, Senhor, por essa vitória, Pai querido, amado, por essa cura, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos, guarda essa palavra, amém, no teu coração. Pega essa dica aí, vai lendo o livro de Provérbios, aproveita, amém? Vai meditando, vai levando para a tua vida, que isso vai ajudar também a gente filtrar as coisas que entram para o nosso coração, vai manter o seu coração limpo e assim vai manter toda a sua vida abençoada em nome de Jesus. Amém?